Mas eu também estou muito feliz, e aqui voltando aqui para o tema da série, que é uma série nova que nós iniciamos hoje, que vai ser uma série de 8 domingos, em que nós iremos fazer uma exposição de trechos estratégicos e específicos do livro de Neemias. Eu amo o livro de Neemias, porque ele fala a respeito de reconstrução. O livro de Neemias fala a respeito de restauração. O livro de Neemias fala sobre a capacidade que Deus tem de pegar coisas quebradas e destruídas e transformar em algo belo. Pelo poder da sua graça, pelo poder do seu Espírito, movendo de forma sobrenatural, muitas vezes também através de meios ordinários. Então eu gosto muito do livro de Neemias, e durante esses próximos 7 domingos, este domingo e mais 7, então ao longo de 8 domingos ao todo, nós iremos conversar e receber de Deus no livro de Neemias. Então, especificamente também porque hoje nós iremos desafiar a igreja a certas mudanças, especificamente na reunião administrativa. Então, eu quero convidar você a mergulhar no livro de Neemias e extrair esse alimento espiritual do livro de Neemias. E essa canção que nós cantamos, ela diz, né? Eu peço até para Elias botar de novo essa última canção que a gente cantou, porque eu pedi para os irmãos do Adoração. Quem foi abençoado pelo louvor hoje aqui diz amém? Amém? Então eu pedi para o pessoal da Adoração, que é o Beré Adoração, a banda, né? O ministério que ministra aqui para a gente todo domingo. Eu pedi para eles acharem uma música dentro do nosso repertório que diga respeito a essa série, essa mensagem, que é reconstruindo em meio às cinzas. Reconstruindo em meio às cinzas. E eu gosto muito da mensagem da música. Quando só vejo as cinzas, tu vês a beleza. E eu gosto muito dessa parte dessa música, dessa parte específica, porque ele fala que onde nós vemos cinza, Deus vê além do que nós vemos e Deus vê beleza. Onde nós vemos desafio, Deus vê além do que nós vemos e Ele vê um caminho aberto e uma resposta presente. E Ele diz, quando só vejo uma cruz, então, qual foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade? Eu pergunto para você nessa noite. E nada pode ser mais grave, nada pode ser mais catastrófico, nada pode ser mais trágico do que o assassinato do Filho de Deus. Esse talvez foi, na verdade, com certeza foi o evento mais hediondo que já aconteceu na história da humanidade. O assassinato do Filho de Deus. E ao mesmo tempo foi o maior ato de redenção. Enquanto o Filho de Deus era assassinado, você aqui nessa noite foi salvo. Onde eu vejo uma cruz, Deus vê um túmulo vazio. Deus já estava vendo além. Onde eu vejo dificuldades, onde eu vejo tribulações, Deus já está vendo um caráter aprovado. Deus já está vendo a graça dele manifestada de uma forma que na bonança nós não veríamos. Quando estamos em dificuldade, Deus já vê homens e mulheres que oram mais. Todos nós aqui oramos mais quando estamos em dificuldade, sim ou não? Quando está tudo bem, nós esquecemos de Deus. Temos a tendência, pelo menos, de esquecer de Deus. Deus permite situações que nos apertem, para que nós possamos ver que é possível reconstruir em meio às cinzas. Então, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Mas antes da gente ler, eu quero dar uma pequena introdução do livro de Neemias, do que se trata o livro de Neemias. Quando só vejo as cinzas, tu vês a beleza. É maravilhoso isso. Quando muitas vezes somos atingidos pelo pecado, o pecado que existe em nossa vida, muitas vezes ficamos desencorajados e muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas Deus, Ele quer nos dizer que através de todas as nossas imperfeições, Ele pode operar coisas grandiosas. Inclusive no meio de mudanças e crises.
E eu começo com a seguinte frase: Deus transforma ruínas em reconstrução quando o seu povo enxerga a verdade com clareza e se move com fé obediente. Deus transforma ruínas em reconstrução quando o seu povo enxerga a verdade com clareza e se move com uma fé obediente. Queridos, qual é o contexto do livro de Neemias? O livro de Neemias não é apenas uma história sobre um homem que constrói muros. Não é simplesmente uma história clichê da Bíblia sobre reconstrução. Mas o livro de Neemias é um retrato claro e vívido de como Deus age quando o seu povo, Deus age de uma forma quando o seu povo começa a encarar a verdade sem maquiagem. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a nossa cidade de São Luís é uma cidade profundamente necessitada em vários aspectos, aspectos materiais e também aspectos espirituais. Somos um povo idólatra, somos um povo, enquanto cidade, promíscua. Somos um povo promíscuo, somos um povo muitas vezes pouco produtivo, quebrado profundamente em seu espírito. E nós não podemos negar essa realidade. Nós, como povo de Deus, precisamos encarar o problema e olhar o problema nos olhos. E foi isso que Neemias fez. Porque Deus falou para ele que a única forma de haver restauração de todas aquelas circunstâncias difíceis, e era muito difícil o que o povo de Israel estava passando, mas a única forma de Neemias poder ajudar a reconstruir aquilo que estava quebrado era se ele encarasse o problema, olhando o problema nos olhos. E o cenário é o século 5 a.C. Então a história de Neemias se dá 500 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jerusalém, que era a capital do povo de Israel, estava debaixo do exílio babilônico, mas já estava saindo desse exílio. Então eles já tinham sobrevivido ao exílio babilônico. E quando Jerusalém sobrevive ao exílio babilônico, a cidade de Jerusalém não sobrevive incólume, ou como é que eu posso dizer isso? Sem perder algo. Então ela passa por aquilo, mas ela perde muita coisa. Em outras palavras, os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas de Jerusalém estão queimadas, ou seja, a cidade não tem proteção e a cidade entra quem quer, na hora que quer. Ou seja, é um povo vulnerável e humilhado. É uma cidade sem proteção. Uma cidade que foi projetada e construída pela própria mão de Deus para refletir a sua glória. Agora ela é desprezada pelas nações e todo mundo entra e faz o que quer. É uma cidade desprotegida, com muros queimados e vulnerável. Absolutamente humilhada. Acontece que Jerusalém não é simplesmente uma cidade do passado, mas é uma representação do pecado e do efeito do pecado na minha vida e na sua vida. Muitas vezes eu e você, por causa do pecado, estamos com as portas da nossa emoção queimadas, nós estamos com os nossos muros de proteção derrubados, estamos vulneráveis e humilhados pelo pecado. É só você ver um bêbado aqui na rua 3 ali, deve ter algum bêbado, que eu morei aqui durante 20 anos, e sempre tinha os pinguços bebendo, e sempre algum deles vai passar uma vergonha, porque o diabo e o pecado, antes de destruir, ele humilha. Você sabe do que eu estou falando. Mas isso é simplesmente exemplificativo. Todo o pecado, ele nos humilha e nos deixa vulneráveis. Então o pecado, ele desestrutura, desfigura, quebra, destrói. E o primeiro passo para qualquer transformação é reconhecer a ruína, não como estatística, mas como uma realidade que nos atravessa. Então, hoje nós iremos olhar 2 lições que nós aprendemos de uma parte do capítulo 1 de Neemias e de uma parte do capítulo 2. Que é, primeiro, nós precisamos ver e sentir o problema, o peso da realidade, olhar o problema nos olhos. Porque não se reconstrói o que não se reconhece que está destruído. É que nem quando uma pessoa precisa ir para uma clínica de recuperação de drogados, mas geralmente ela não vai ser internada se ela não reconhece que ela tem um problema, a não ser que seja uma internação compulsória.
Então a pessoa ela tem que reconhecer que tem um problema para que seja internada. Em segundo lugar, nós devemos planejar e agir com dependência de Deus para resolver o nosso problema, porque a visão sem ação é ilusão, e a ação sem fé é presunção, e não há como você ter fé sem as obras. E é isso que nós iremos falar. Primeiramente, encarar o problema e entender que nós precisamos, é possível reconstruir em meio às cinzas, é possível ver a beleza no meio das cinzas, é possível ver um túmulo vazio além da cruz. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos ver e sentir o peso da realidade. Vamos ler agora Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Essas são as memórias de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei a esses homens a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão nada bem para os que regressaram da província de Judá. Ou seja, a situação do povo de Neemias era uma situação dificílima. As coisas não estão nada bem. Então, isso aqui é Neemias olhando os problemas, nos olhos dos problemas e reconhecendo que os problemas são ruins. Eu queria fazer um breve comentário a respeito disso. Você poderia agora fazer um exercício de 30 segundos e olhar para dentro de si próprio, e olhar para as circunstâncias que te circundam, as circunstâncias da sua família, do seu emprego, do seu trabalho, do seu negócio, da sua família, e ver problemas em que as coisas não estão nada bem. Faça esse exercício agora. Pense aí em alguma situação da sua vida em que as coisas não estão nada bem. Você consegue identificar? Você consegue se ver nessa situação? Se eu perguntasse para você como é que está o seu casamento, se eu perguntasse para você como é que estão as tuas finanças, se eu perguntasse para você como é que estão as tuas situações familiares, o que você me responderia? Não, está tudo bem. E às vezes a gente responde simplesmente com uma questão de educação, mas será que está tudo bem mesmo? No caso de Neemias não estava. As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações, assim como muitos de nós em alguma área da nossa vida. Estamos passando ou por dificuldades, ou por humilhações, ou pelas duas coisas ao mesmo tempo. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Esta é a situação. Quando ouvi isso, diz o texto, Neemias diz que sentei e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Queridos, a reconstrução verdadeira começa quando nós paramos de medir a ruína em números e passamos a sentir a ruína em lágrimas. Sempre vai ter alguma parte da nossa vida que está em ruínas. E sempre vai ter uma parte em ruínas da nossa vida que Deus quer restaurar, amém? Sempre, 100% das vezes. Agora, o texto diz que Neemias vivia na fortaleza de Suzã. Suzã era a cidade que concentrava o centro do poder persa. Lembrem-se, Israel estava conquistado por uma nação estrangeira. O povo de Israel era basicamente um escravo de uma nação estrangeira, que era a nação persa. Neemias era um exilado. E Neemias vivia não na parte ruim, com todas as dificuldades da cidade, e ele também não vivia em Jerusalém. Neemias vivia em Suzã. É como se Neemias fosse um alto funcionário público que mora em Brasília e ganha um alto salário. Quantos de vocês acham que se tivessem um salário melhor, os teus problemas iriam acabar? Ora, Neemias contraria essa lógica, porque mesmo sendo um funcionário público que assistia diante do rei e que morava em uma cidade boa, na capital do império,
mesmo Neemias exercendo o cargo de copeiro, mesmo Neemias tendo uma posição de segurança, prestígio e confiança, ele não se contentou com a sua situação financeira abastada e nem com a sua situação social prestigiosa. Mas Neemias vai atrás do problema, porque ele sabe que nem só de dinheiro vive o homem, e nem só de status vive o homem, e que a vida do homem de Deus e da mulher de Deus é muito mais profunda do que essas coisas. Neemias então, ele usa um verbo no versículo 2, que é o verbo perguntei-lhes. No hebraico é a palavra shahal, que significa buscar ativamente informações. Então quando Neemias pergunta, ele está buscando informações, ele está cavando para saber qual é a situação real. Em outras palavras, Neemias está se importando. Quantos de vocês, se Deus desse um pouquinho mais de dinheiro para vocês, vocês iriam esquecer as outras pessoas? Só Deus sabe o que você faria, certo? Mas vamos combinar que muitas pessoas seriam exatamente assim. Mas não Neemias. Quando ele diz perguntei-lhes, o verbo é shahal, que ele está buscando ativamente informações. Mostra que Neemias não se esconde atrás do conforto. Mesmo sendo um homem que é um homem numa posição social alta, ele quer se importar com o seu povo. Ele quer se importar com a sua cidade. Como observa João Calvino, o reformador João Calvino, ele diz o seguinte: os verdadeiros servos de Deus não descansam satisfeitos com a própria paz enquanto a igreja sofre. Você não pode ficar bem se a sua igreja sofre. Você não pode ficar bem se o reino de Deus é atacado. Você não pode ficar legal se zombam do nome de Jesus. Nenhum crente pode ficar bem com essas coisas. Nenhum crente em quem o Espírito de Deus habita pode ficar legal com a fé sendo atacada, com a igreja sendo perseguida. Não, isso deve nos afligir profundamente. Os verdadeiros servos de Deus não descansam satisfeitos com a sua própria paz enquanto a igreja sofre. Então, Neemias shahal. Neemias busca informações sobre a situação do seu povo. E a resposta é arrasadora. Veja o versículo 3. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O termo hebraico é hagedolá, que significa eles estão passando por uma calamidade profunda, uma humilhação, uma vergonha pública, uma vergonha contínua. Quantos de vocês estão sendo afrontados em alguma situação da vida? Continuamente. Às vezes uma luta e uma batalha que dura anos já. Não está nada bem. E você tem que olhar essa situação nos olhos e encarar essa situação nos olhos dela. Biblicamente, irmãos, as muralhas que estão derrubadas significam a proteção e a identidade. Logo, se não há muralhas, não há proteção e não há identidade. Todo mundo entra e faz o que quer. Biblicamente, quando as portas estão queimadas, significa que a proteção também se foi. E aqui, no caso de Israel, as duas estão destruídas. Tanto os muros como as portas. O povo está vulnerável, sem defesa e sem honra. E quando Neemias sabe dessa notícia, o impacto é imediato. Veja o versículo 4. Quando ouvi isso, diz Neemias, sentei-me e chorei. Quantas vezes você já chorou diante de Deus em oração por causa de uma situação difícil pela qual você está passando? Pastor, eu não quero chorar, mas às vezes é necessário. Às vezes você precisa clamar e muitas vezes o seu clamor não vai ser nada além de lágrimas. Quantos entendem isso? Neemias diz: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Na cultura judaica, sentar é um gesto de luto. Chorar é um pranto audível. Ou seja, Neemias está chorando alto, chorando feio, chorando publicamente e dizendo: a minha situação é tão difícil que eu não consigo esconder. A situação do meu povo é tão calamitosa, é tanta dificuldade que eu não consigo esconder. Eu não consigo botar uma cara de que está tudo bem quando na verdade não está. E ele lamenta, a palavra é abal,
Uma palavra hebraica que significa luto prolongado. Ele não chama pedreiros. Neemias não organiza milícias para resolver o problema. Primeiro, Neemias deixa Deus quebrar o coração dele. John Piper, comentando essa passagem, diz: Deus molda líderes, dando-lhes olhos para ver e um coração para sentir a dor do povo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Sabedoria de Deus para a tua vida. Antes de Deus te usar poderosamente, Ele vai te quebrar em 1 milhão de pedaços. Deus só usa gente quebrada. Deus só usa gente quebrantada. Antes de você ser uma poderosa arma nas mãos de Deus contra o reino das trevas e contra o mal, Ele precisa humilhar você, porque senão você vai se ensoberbecer. Então, suporte essa situação, entendendo que Deus está trabalhando algo muito bonito e poderoso dentro de você, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: segura firme. Diga para a pessoa que está do seu lado: segura a tua onda. Diga assim: Ele está trabalhando. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Na analogia da fé, meus irmãos, os muros caídos significam o estado humano, o meu e o seu estado pós-queda. As nossas defesas espirituais estão rompidas. O pecado expôs a nossa vida aos inimigos. Muitos estão debaixo do jugo de Satanás, e muitos não estão debaixo do jugo de Satanás, mas às vezes levam uma rasteira dele. Chesterton escreveu que o mundo moderno está cheio de homens que querem reconstruir tudo, menos a si mesmos. Chesterton era um cristão e ele estava querendo dizer aqui que muitas vezes nós queremos fazer coisas grandiosas quando dentro de nós está tudo quebrado. Primeiramente, irmãos, nós precisamos organizar o nosso próprio coração. Você precisa organizar a sua casa, você precisa organizar a sua vida. Você precisa cuidar dos seus pensamentos, você precisa se arrepender de certos pecados que muitas vezes ainda te prendem. Tem uma música que eu gosto muito que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. E aí ele vai cantando e diz assim: Deixa o teu rio passar em minha vida, curar as minhas feridas e sarar as minhas dores. E então aquele que está cantando, ele faz uma oração sincera diante de Deus e diz assim: livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Antes de Deus te usar poderosamente, antes de Deus reconstruir ruínas, você precisa lamentar e chorar pela sua própria situação. Você precisa se humilhar na presença de Deus, reconhecer que não está bem e fazer essa oração: livra-me, ó Deus, eu reconheço que existem cadeias que me prendem e eu peço que o Senhor toque na minha alma e me livra disso. Isso é o quê? Isso é ver e sentir o peso da realidade. Queridos, não há reconstrução sem você olhar o problema nos olhos. Quantos se entendem, digam amém. Neemias faz o oposto. Neemias não quer mudar o mundo antes de mudar a si próprio. Pelo contrário, Neemias começa pelo quebrantamento pessoal, e eu e você devemos fazer o mesmo. Douglas Wilson adverte: a negação não reconstrói nada, apenas preserva o entulho. Esse senhor bonito aí, que eu gosto muito dele. Douglas Wilson, ele diz: a negação não reconstrói nada. Às vezes eu estou no aconselhamento pastoral, às vezes eu estou aconselhando alguém, e a pessoa não reconhece que tem um pecado que precisa confessar. Essa pessoa não vai longe. Essa pessoa vai entulhar a sua vida, vai se atrasar e vai ser destruída, se não se arrepender. Rushduni também lembra que todo colapso visível começa pelo colapso invisível da fidelidade. Ou seja, tudo que está quebrado no mundo hoje é resultado de algo que já foi quebrado no invisível espiritual. Toda a corrupção que nós vemos na gestão pública, toda a corrupção que nós vemos na política, toda a corrupção que nós vemos nas estruturas de poder, só estão quebradas fisicamente porque no mundo espiritual existem homens e mulheres quebrados pelo pecado. Em outras palavras, a restauração da nossa nação não passa por um novo governante, Lula ou Bolsonaro. A restauração da nossa nação passa por uma igreja arrependida, homens e mulheres convertidos ao Evangelho, e a lei de Deus vivida e aplicada em todas as áreas da sociedade.
Quantos entendem isso? Amém? Então, queridos, na prática, o que isso significa, pastor? Você só transforma aquilo que você não ignora. Está aqui? Você só transforma aquilo que você não ignora. Se você joga o problema para debaixo do tapete, nada vai mudar. Você só vai envelhecer com aquele problema. E quanto mais você envelhece com aquele problema, mais difícil o problema fica de tratar. Então eu quero trazer 3 orientações práticas neste ponto, que é: não trate ruínas como paisagem. Queridos, na prática, é só voltando aqui na primeira frase, você só transforma aquilo que você não ignora. Certas coisas na tua vida precisam te incomodar profundamente. Vocês entendem isso? Certas coisas na sua vida precisam te incomodar. O seu pecado precisa te incomodar. Você não pode ficar em paz com o seu pecado. A influência do mundo na sua vida não pode deixar de te incomodar. A forma como você lida com as suas finanças. Você não está incomodado com isso? Eu queria fazer uma gestão melhor do meu dinheiro. Eu queria ser um gestor melhor, um administrador melhor das minhas finanças. Você não se incomoda com isso? Além disso, os seus resultados na vida. Uma das coisas que me incomoda pessoalmente é toda vez que eu estou ficando com sobrepeso. Um dos maiores medos que eu tenho é ser um pastor gordo. Porque ninguém respeita pastor gordo. E eu não estou brincando. Pastor gordo não tem domínio próprio para fazer um jejum. É mentira o que eu estou falando? E eu já estou ficando aqui, sobrepeso. E aí eu fico agoniado. E o Espírito Santo fala: olha, ninguém respeita pastor gordo. Estou falando sério. E eu fico incomodado. Eu não quero ser gordo. Eu quero ter domínio próprio. Domínio sobre todas as áreas da vida e Cristo sobre mim. Aleluia. Eu fico incomodado com isso porque certas coisas na nossa vida têm que nos incomodar. O pecado tem que me incomodar. Os meus resultados têm que me incomodar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família, para minha esposa. E todos nós temos que nos incomodar em sermos medíocres. Você tem que abrir uma empresa. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que devolver esse dinheiro para Deus através de dízimos e ofertas. Você tem que se incomodar com a sua falta de devoção. Você tem que se incomodar porque você não lê a Bíblia quanto deveria. Você tem que se incomodar porque você não ora como deveria. Você tem que se incomodar com a sua saúde, com o estado da sua saúde. Você come demais. Eu como demais. A gente tem que parar de comer demais. Tem coisas na nossa vida que tem que nos incomodar. Então, não trate ruínas como paisagem. Não dê ao pecado o nome do pecado. Chame as coisas pelo nome delas. 2. Interprete a realidade à luz das Escrituras. Analise as crises e os problemas à luz do que Deus diz e não do que a cultura diz. Não do que as ciências humanas e sociais dizem. Elas são grandes fontes de observação, mas elas nunca têm a palavra final. A psicologia não tem a palavra final, as ciências sociais não têm palavra. Elas têm o seu valor. Não estou dizendo que não tem. São grandes ciências de observação, mas a resposta final vem daquele que nos criou e sabe como nós funcionamos. O que eu estou querendo dizer na prática? Queridos, o diagnóstico dos seus problemas e a solução dos seus problemas está na Bíblia. Tudo o que você precisa saber da sua vida, como viver uma boa vida, está na Bíblia. A Bíblia diz a respeito dela mesma: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é reto e traz sabedoria aos simples. Tudo o que nós precisamos é pegar o diagnóstico e interpretar a realidade à luz da Bíblia. Às vezes me contaram uma história do rapaz que dizia assim: poxa, eu faço tudo certo. Eu trabalho, tenho meu dinheiro, mas as coisas não dão certo. O que será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas não dão certo? E nessa história específica, o problema é que ele estava roubando Deus em dízimos e ofertas. E mesmo ganhando bem, o dinheiro não estava
sobrando para ele. Ou seja, e aí ele ia para a internet e via assim, agora eu vou fazer uma boa gestão do meu dinheiro. Mas não existe nada que você possa fazer para consertar a sua situação se você está em desobediência. O carro quebra porque não dá dízimo de oferta. E essas questões. Ou seja, todo o diagnóstico e a solução não está no YouTube, não está nas ciências sociais, não está nas ciências humanas, e não está nas ciências de observação. O problema está no diagnóstico e na realidade que a Bíblia apresenta. E por último, rejeite as soluções que ignoram o problema real. Queridos, enxergar errado é investir força em respostas que não curam. Isso aqui apenas corrobora o que eu falei agora no segundo ponto. Interprete a realidade a partir das Escrituras. O seu diagnóstico e a sua solução estão aqui, na palavra. Amém? Agora, não somente nós devemos olhar os problemas nos olhos deles e encará-los de frente. Se a situação é difícil e feia, queridos, nós devemos encarar as situações como difíceis e feias. Não adianta tapar o sol com a peneira e nem colocar o problema para debaixo do tapete. Encare os problemas olhando eles nos olhos. Lamente, chore, peça a Deus, quebrante-se. Mas não fica por aí. Senão você fica simplesmente uma pessoa reclamona e amarga. Não deixe que a tua dificuldade defina quem você é. Porque aí vem o segundo ponto, que é: primeiro você vê e sente o peso da realidade. Porque não se reconstrói aquilo que não se conhece, que está destruído. E em segundo lugar, depois que você já fez tudo isso, planeje, amém? Planeje, trabalho, haja, planeje e haja, planeje e haja com a dependência de Deus. Planejar e agir com a dependência de Deus. Porque sem visão, ação é ilusão. E a ação sem fé é presunção. É achar que tudo já está dominado e que a gente vai conseguir resolver os nossos próprios problemas. Então vamos lá. Agora nós iremos ver para a solução. Neemias chorou. Neemias viu a situação da sua nação e estava uma situação extremamente difícil, mas ele não ficou reclamando. Diga para a pessoa que está do seu lado: para de reclamar. Em nome de Jesus. Comece a agir. Veja o que Neemias fez. Veja o que Neemias fez. Vá agora para o capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia ou aqui acompanhe no telão. No capítulo 2, Neemias vai agir. Versículo 4 a 8. Neemias capítulo 2, nós vemos aqui Neemias planejando e agindo na dependência de Deus. Não apenas veja o problema, mas haja em relação a ele, na dependência de Deus e com estratégia. Estratégia, do grego, né? Estratégia. Vamos lá. O rei pergunta para Neemias: o que você deseja que eu faça, Neemias? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Isso aqui é Neemias narrando: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados foram sepultados. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Planejamento piedoso não substitui a dependência de Deus. E a dependência de Deus genuína não dispensa o planejamento diligente. Quantos entendem? Digam amém. Primeiro, planejar não é pecado. Mas só planejar e não depender de Deus, isso é pecado. Você precisa das duas coisas. Primeiro, você precisa agir. No primeiro capítulo de Neemias, Neemias está vendo a situação da cidade e está muito triste. Mas ele não fica simplesmente se lamentando e chorando suas pitangas. Ele vai agir. E ele chega para o rei e faz um pedido ousado: deixa eu ir ajudar o meu povo. Me libera. Coloca alguém no meu lugar. Me dá uma licença prêmio, já que ele era funcionário público. Deixa eu ajudar o meu povo. Porque o planejamento piedoso não substitui a dependência de Deus,
Você pode planejar o quanto for. Se você não depender de Deus, nada garante que vai dar certo. Por outro lado, se você depende genuinamente de Deus, você também tem que planejar diligentemente. E a resposta do rei é direta. A pergunta do rei, melhor dizendo, é direta. O que você deseja? Perguntou o rei. E depois de orar aos Deus dos céus, respondi. Ou seja, Neemias só vai agir depois que ora a Deus. Quantos de vocês são assim? Quantos de vocês são assim? O texto hebraico, no versículo 4, mostra que Neemias só responde depois de orar. A palavra é palau, que é interceder. Ou seja, antes de responder o rei, antes de falar, Neemias falou com Deus e intercedeu. Ou seja, não é uma oração normal, foi uma intercessão. Ele lutou com Deus em oração antes de falar. Isso é uma imagem da respiração espiritual. Mesmo diante de uma oportunidade urgente, Neemias busca a direção do Deus dos céus. João Calvino, comentando essa passagem, ele observa que a oração de Neemias é uma oração bem breve, rápida. Ou seja, é aquela oração que tu não pode ajoelhar e nem perder muito tempo. É uma oração assertiva e urgente. Só que essa oração breve é a síntese, é o resumo de meses de intercessão silenciosa. Quantos entenderam? Digam amém. Neemias, ao falar com o rei, intercedeu. Mas antes daquele momento, durante vários meses, Neemias já estava orando todos os dias. João Calvino diz que a oração breve de Neemias é a síntese de meses de intercessão silenciosa. Queridos, em outras palavras, a oração diante de grandes passos e grandes decisões a ser tomada, ela deve ser apenas uma continuidade da vida de oração diante de pequenas coisas. Quando você for fazer uma oração diante de uma grande oportunidade de emprego, quando você estiver diante de uma grande oportunidade de mudança, quando você estiver diante de um grande desafio de saúde, que a sua oração a Deus nestes momentos seja apenas a continuidade de uma vida de oração ordinária e diária. Versículo 5 continua. E Neemias responde: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente, Neemias? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para o levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Veja como o pedido é específico e detalhado. Isso é estratégia. Estratégia. Isso é uma estratégia de Neemias. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, o Asaf aqui da igreja, administrador da floresta real, com instruções para que ele me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Aleluia. Agora, a resposta de Neemias para o rei pergunta: o que tu quer de mim? Quanto tempo tu vai ficar fora? E ele responde: ora, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A dependência de Deus não exclui a clareza estratégica. Quantos entendem isso? A dependência de Deus não substitui a clareza estratégica. Neemias então pede permissão, Neemias pede proteção e ele pede provisão. Isso é estratégia, porque para ele chegar aonde ele queria, ele precisava estrategicamente dessas três coisas. Então, para que ele conseguisse o seu objetivo, além de depender de Deus, ele estava tendo uma estratégia clara. Então, queridos, isso é sabedoria de Deus para a tua vida. A dependência de Deus não exclui a natureza estratégica da sua empreitada e do seu objetivo. Em outras palavras, Neemias foi profundamente espiritual e ao mesmo tempo ele foi profundamente estratégico. E você tem que ser na sua vida profundamente espiritual, lamentando, clamando, orando diante de Deus e ao mesmo tempo sendo estratégico, se equipando, se capacitando, porque o reino de Deus não vai ser construído em cima de pessoas com baixo capital humano. O reino de Deus se constrói em cima de intercessores.
que é gente do mais alto calibre. O reino de Deus se constrói em cima de profissionais cristãos. O reino de Deus se constrói em cima de pessoas, homens e mulheres de Deus profundamente inteligentes. O reino de Deus se constrói em cima de cristãos artistas e artistas cristãos. O reino de Deus se constrói em cima de funcionários públicos cristãos, que aplicam sua lógica cristã no seu ambiente de trabalho. E outros profissionais cristãos, liberais, autônomos. Neemias havia orado durante 4 meses antes dessa conversa. E aí, por isso que eu disse, o rei pergunta para ele e ele faz uma breve oração antes de responder o rei. Mas antes disso, o texto diz em Neemias capítulo 1 e capítulo 2, que Neemias já estava orando há 4 meses e jejuando há 4 meses por isso. Por isso que eu disse, a sua oração diante de grandes coisas deve ser apenas a continuação daquilo que você faz no dia a dia. Gary North, comentando essa passagem, ele diz que a providência de Deus raramente ignora a preparação humana. Quantos entendem isso? A providência de Deus raramente ignora a preparação humana. Eu gosto de falar disso porque Deus, ele age de formas ordinárias. Deus, ele age em formas ordinárias. Deus faz grandes coisas. Deus faz coisas grandiosas através de coisas ordinárias. Então não despreze a vida ordinária que Deus te deu. Porque através da sua vida, por mais insossa que ela pareça, Deus está fazendo coisas grandiosas. E você deve se colocar à disposição de Deus para que Ele faça coisas grandiosas através da sua vida. Agora, o versículo 8 é a chave para mostrar para nós o porquê que a missão de Neemias deu certo. Veja o que diz o versículo 8. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. A expressão no hebraico é Yad Elohai Hatová, que significa 2 coisas: poder de Deus e a bondade de Deus juntos. A bondosa mão de Deus a mão de Deus poderosa está agindo em meu favor. Quantos querem que a mão de Deus haja em seu favor nesta noite? Quantos querem que a mão de Deus haja na sua vida esta noite? Digo amém. E é isso que diz aqui o texto. Yad Elohai Hatová. A mão poderosa e bondosa de Deus está agindo ao meu favor. A força irresistível de Deus, guiando o seu povo, guiando os destinos do seu povo, guiando os destinos do seu servo. Porque nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, e nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. Na prática, pastor, o que isso significa? Sabedoria de Deus para a tua vida. Agir sem orar é presunção, e orar sem agir é omissão. A dependência genuína se manifesta em um planejamento piedoso. Na prática, pastor, o que isso significa? Fé que não se organiza vira intenção, e planejamento que não ora vira presunção. Você precisa tanto da estratégia como da oração. Se você tiver só estratégia, isso é presunção, porque você está dizendo que você é bonzão e não precisa de Deus. Mas se você só orar, a fé sem obras é morta. Quantos entendem? Então ore antes de planejar. A vida vitoriosa, ela é profundamente espiritual, até nas coisas ordinárias, como fazer uma planilha do Excel ou fazer a conta das contas do mês. Além disso, defina um objetivo mensurável e legítimo. Trabalhe com metas concretas, trabalhe com margens financeiras, trabalhe com tarefas domésticas, trabalhe com educação real, trabalhe com trabalho duro. Porque Deus se manifesta tanto no sobrenatural, como Deus se manifesta no planejamento. E pense estrategicamente sem abandonar a fé. O planejamento sólido não anula a confiança no Senhor, pelo contrário, a fortalece. E por último, não substitua a diligência por improviso. Planeje mais uma vez. Coloque esse plano que você fez na presença do Senhor. Compartilhe com seus parceiros de oração. Não compartilhe com qualquer pessoa. Compartilhe com homens e mulheres maduros na fé, que podem sonhar junto com você e podem te ajudar em oração. Pastor, e isso existe? Claro que existe. É só você saber procurar nos lugares certos. E não substitua a diligência por improviso. Porque
Se você improvisar as coisas, se você não planejar as coisas, isso é negligência. E a negligência, disfarçada de fé, afasta a bênção de Deus. Então, esses são os 2 passos para que você reconstrua em meio à ruína. Esses são os 2 passos para que você veja a beleza além das cinzas. Esses são os 2 passos para que você veja um túmulo vazio além da cruz. Quais são os 2 passos? Primeiro, olhe o problema nos seus olhos. Veja o problema na feiura que ele tem e encare-o com coragem. E em segundo lugar, planeje e haja na dependência de Deus. Queridos, assim como os muros de Jerusalém estavam caídos, nós nascemos também com os nossos muros caídos. Nós nascemos com as nossas defesas espirituais destruídas pelo pecado. Assim como os muros de Jerusalém estavam caídos e destruídos, nós estávamos destruídos, sem proteção, vulneráveis, incapazes de nos reconstruir. Quantos de vocês lembram onde vocês estavam quando Jesus alcançou vocês? Quantos lembram? Quantos de vocês lembram como era a vida de vocês antes do Espírito Santo começar a trabalhar no coração de vocês? Porque vocês estavam incapazes de se reconstruir a si próprios. Mas Cristo ressuscitou para nos dar não apenas salvação. Cristo ressuscitou para nos dar poder para obedecer. Nós só conseguimos olhar os problemas nos olhos porque Jesus já olhou para a nossa ruína. E quando Ele veio nos salvar, Ele olhou nos nossos olhos e disse: Tu és meu. Além disso, nós só conseguimos planejar e agir com fé no meio do planejamento porque Jesus já tomou a iniciativa e nos reconstruiu por dentro. Então, tudo que você for reconstruir na sua vida, você só vai conseguir reconstruir porque Jesus já construiu você de dentro para fora. E sem Jesus, os casamentos vão ruir. Sem Jesus, as famílias vão desmoronar. Sem Jesus, as sociedades vão se desintegrar. Sem Jesus, o caos vai se instaurar, porque ou é Cristo ou é o caos. Diga para a pessoa que está do seu lado: ou é Cristo ou é o caos. Você só pode reconstruir as coisas na sua vida porque Cristo já nos reconstruiu através do seu Espírito, do seu Evangelho e das boas novas por dentro. Jesus viu a nossa ruína, assim como a ruína dos muros de Jerusalém, e Ele tomou a iniciativa para nos reconstruir por dentro. Toda reconstrução que nós viermos a fazer hoje, todos os desafios que formos encarar com coragem, são resposta e fruto da obra consumada, cabal, salvífica de Jesus Cristo de Nazaré. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você confia em Jesus? Você ama Jesus? Você honra Jesus com a sua vida? Você se submete a Jesus? Você vive na sua lei? Você honra a Ele? Ou não? Para refletir e praticar. E eu quero saber, cadê os crentes aqui nessa noite? Tem crente aí? Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Em primeiro lugar, reconheçam a ruína diante de Deus. Reconheçam que vocês têm problemas. Todos vocês têm problemas. Não normalizem o pecado de vocês. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vocês não têm o dom espiritual da Gabriela. Nenhum de vocês tem. Eu tenho certeza disso. Não normalizem o pecado. Chamem o pecado pelo nome dele. Busquem a verdade ativamente, assim como Neemias buscou saber as coisas. Lamentem com propósito e não com reclamação. Assim como Neemias, busquem a direção do Deus do céu e pergunte: estamos enxergando como Deus ou estamos distraídos no conforto de Suzã? Lembra que Neemias estava em Suzã? Estava em Brasília. Neemias estava em Brasília, recebendo um salário alto, e ele poderia muito bem não se importar com as coisas, mas ele não fez isso. E nós também não podemos fazer isso. Nós precisamos nos incomodar com as coisas, mas nos incomodar do jeito de Deus e propor uma solução do jeito de Deus. Em segundo lugar, planeje com dependência. Seja profundamente espiritual na hora de depender de Deus e seja profundamente espiritual na hora de planejar. Antes de agir, ora.
mas também defina objetivos claros, aproveitem as portas que Deus abre e pergunte: estamos decidindo pela pressa, pela urgência, ou estamos decidindo porque Deus nos deu uma direção através da oração? E em terceiro lugar, reconstrua as coisas que estão destruídas como uma resposta à cruz. Tudo que você fizer de bom na sua vida é mérito de Jesus. E tudo que você fizer de errado é mérito seu. Porque você é um pecador, miserável. Você é uma pecadora, miserável. E você precisa da graça de Jesus hoje, agora. Mas se você se entregar a Ele, Ele pode fazer coisas lindas no meio de um quebrado como você. Aleluia. Porque se a gente vê cinzas em nós, Jesus em nós vê a beleza. E isso somente para a glória dele. Agora levante sua mão, eu quero te abençoar. Com os corações crentes, recebam a bênção de Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.